A cabine de primeira classe do voo de Rio de Janeiro a São Paulo ficou subitamente silenciosa, como se o próprio ar tivesse prendido a respiração. Antônio Carvalho, um homem de terno impecável e olhar frio, inclinou deliberadamente sua xícara de café, deixando o líquido escaldante escorrer diretamente sobre o braço de Caíque Santos, um menino indígena de 12 anos da comunidade Guarani. O grito de Caíque cortou o silêncio, ecoando como o lamento de uma floresta ferida. Bolhas vermelhas e raivosas formaram-se instantaneamente em sua pele morena, enquanto os olhos de Mariana Silva, a comissária de bordo, se estreitaram perigosamente. Ela viu o que ninguém mais ousava admitir. Aquilo não foi um acidente. Naquele momento suspenso a 30.000 pés, vidas colidiram, destinos se entrelaçaram e uma batalha por justiça começou, enraizada nos valores profundos da cultura guarani, que ensina que a dignidade de um é a dignidade de todos. Mariana, ela mesma descendente de indígenas, sentiu o peso ancestral daquela injustiça, como se os espíritos de seus antepassados a chamassem para agir. Caíque Santos, com seus olhos brilhantes como o rio que corta sua aldeia, estava radiante ao embarcar naquele voo. Era sua primeira vez na primeira classe, um luxo que sua mãe, Lúcia Santos, conquistara com meses de trabalho árduo como artesã, vendendo colares e cestas trançadas nas feiras do Rio. Caíque havia ganhado o Prêmio Nacional de Jovens Cientistas por sua pesquisa inovadora sobre a preservação da Mata Atlântica, utilizando plantas medicinais tradicionais de seu povo. A viagem a São Paulo não era apenas uma celebração, era um marco, uma chance de visitar o Instituto de Botânica, onde cientistas renomados o aguardavam para conhecer seu trabalho. Mãe, olha essas poltronas, parecem naves espaciais. Caíque sussurrou, maravilhado com os assentos de couro que reclinavam como camas. Lúcia sorriu, seu coração aquecido pela alegria do filho. Para ela, aquele momento era a prova de que todo sacrifício valera a pena. Caíque passava os fins de semana estudando, enquanto outros meninos jogavam futebol ou videogame. Ele carregava nos ombros o orgulho de sua comunidade, que via nele a esperança de um futuro onde o conhecimento indígena pudesse dialogar com a ciência moderna. Mas o brilho daquele momento começou a desvanecer assim que se acomodaram. Olhares furtivos de outros passageiros da primeira classe criaram uma barreira invisível ao redor deles. Uma mulher de meia-idade apertou a bolsa contra o peito quando Caíque passou por ela. Um homem idoso ergueu as sobrancelhas para a comissária, como se questionasse a presença deles ali. Nenhuma palavra foi dita, mas a mensagem era clara. Pessoas como Caíque e Lúcia, com sua pele morena e roupas simples, não pertenciam àquele espaço de privilégio. Mariana Silva, com 15 anos de experiência como comissária, percebeu a mudança na atmosfera da cabine imediatamente. Metade indígena, filha de uma mãe tupi que crescera em uma aldeia no interior do Amazonas, Mariana desenvolvera um sexto sentido para tensões nascidas de preconceito. Ela sabia o que era ser julgada antes de abrir a boca, o que era sentir o peso de olhares que diminuíam sua existência. Por isso, fez questão de cumprimentar Caíque e Lúcia com um calor extra, elogiando a camiseta do menino, que estampava o símbolo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. "O que estamos comemorando hoje?" perguntou com um sorriso genuíno, notando a excitação tímida nos olhos de Caíque. Lúcia respondeu com orgulho, sua voz alta o suficiente para ser ouvida pelos passageiros próximos. "Meu filho ganhou o Prêmio Nacional de Jovens Cientistas. Ele está sendo homenageado em São Paulo amanhã pelo seu projeto de preservação da floresta." A declaração teve efeitos diferentes na cabine. Alguns passageiros suavizaram suas expressões, tocados pela conquista do menino. Outros permaneceram indiferentes, mas um homem sentado do outro lado do corredor pareceu se irritar. Antônio Carvalho, CEO da Carvalho Madeiras, uma empresa conhecida por desmatar áreas protegidas para lucrar com madeira ilegal, franziu o senho. Alto, com cabelos grisalhos penteados para trás e um anel de ouro que brilhava a cada gesto, Antônio exalava arrogância. Ele não estava acostumado a dividir espaço com pessoas que considerava inferiores, especialmente um menino indígena que ousava ocupar um assento de primeira classe. Quando o embarque terminou e as portas do avião se fecharam, Antônio chamou Mariana com um estalar imperioso de dedos. "Com licença", disse, alto o suficiente para que as fileiras próximas ouvissem.
Paguei R$ 20.000 por este assento. Acho que houve algum erro na lista de passageiros. Mariana manteve o sorriso profissional, embora sentisse o estômago revirar. Desculpe-me, senhor. Há algum problema com seu assento? Antônio se inclinou, baixando a voz, mas não o suficiente para que Kaique não ouvisse. Não acho que essas pessoas pertencem a esta seção. Não deveriam estar na classe econômica? Pode verificar os bilhetes deles? As palavras caíram como pedras. Lúcia enrijeceu ao lado do filho, colocando uma mão protetora em seu braço. Kaique, que até então folheava uma revista científica, sentiu o entusiasmo escoar, substituído pela familiar sensação de ser visto como menos. Senhor, Mariana respondeu com firmeza controlada, todos os passageiros estão acomodados de acordo com seus bilhetes. Esta seção está lotada, assim como toda a aeronave. Partiremos em breve. O rosto de Antônio escureceu, sua raiva mal contida. Ele não estava habituado a ser contrariado, especialmente por uma comissária que, aos seus olhos, era apenas uma serviçal. Você sabe quem eu sou? Perguntou, a voz subindo de tom. Eu poderia comprar este avião inteiro se quisesse. Viajo nesta rota toda semana e nunca tive que sentar ao lado de... Ele se interrompeu, mas seu olhar para Kaique e Lúcia completou a frase. Mariana manteve a compostura como fora treinada para fazer. Entendo, Sr. Carvalho. Infelizmente não temos outros assentos disponíveis. Talvez em seu próximo voo possamos garantir uma acomodação preferencial. Enquanto se afastava para atender outros passageiros, Mariana sentiu o peso do olhar de Antônio, como se ele estivesse planejando sua próxima jogada. Durante a decolagem e o serviço inicial de bebidas, Antônio continuou a expressar seu descontentamento com suspiros altos e comentários murmurados. Quando uma leve turbulência atrasou o serviço, ele elevou o tom. Se vocês não conseguem servir direito, talvez devessem procurar outro emprego. A tensão na cabine de primeira classe crescia como uma tempestade se formando. Kaique tentou se distrair com sua revista científica, mas cada virada de página parecia carregada pelo peso do olhar de Antônio. Lúcia mantinha um silêncio digno, sabendo por experiência que responder só piorava as coisas. Então, veio o momento que mudaria tudo. Enquanto Mariana empurrava o carrinho de bebidas pelo corredor, Antônio estendeu o braço para pedir outro uísque. Seu movimento foi calculado, preciso. Ao receber a bebida, ele se inclinou sobre o corredor, supostamente para devolver o copo vazio ao carrinho. Nesse instante, sua xícara cheia de café quente, aquecido a mais de 65 graus, acidentalmente tombou, derramando o líquido diretamente no braço exposto de Kaique. O grito do menino rasgou o zumbido ambiente da cabine. O café escaldante atravessou sua camiseta fina, queimando sua pele. Lúcia se lançou para a frente, freneticamente tentando limpar o líquido, mas bolhas vermelhas já se formavam na pele morena do filho. Na confusão, apenas Mariana notou o leve erguer dos lábios de Antônio. Não exatamente um sorriso, mas uma expressão de satisfação que a fez gelar até os ossos. Enquanto todos viam um acidente, Mariana reconheceu a crueldade calculada. Um homem que não tolerava a presença de um menino indígena em seu espaço usara café quente como arma. Kit médico para a primeira classe agora! A voz de Mariana cortou o tumulto enquanto ela entrava em modo de emergência. Suas mãos se moviam com precisão, aplicando compressas frias no braço de Kaique, onde vergões dolorosos já se formavam. O rosto do menino se contorcia de dor, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto ele tentava não gritar novamente. Lúcia pairava ao lado do filho, sua expressão uma tempestade de fúria e medo. É grave? Sussurrou ela, tentando proteger Kaique de sua preocupação. Queimaduras de 2º grau, mas área limitada. Mariana avaliou, mantendo a voz baixa. Precisamos manter resfriado e coberto até o pouso. Ele vai precisar de atendimento médico depois. Ela se virou para seu colega, Pedro. Traga o kit de queimaduras do suprimento médico e avise o capitão. Enquanto Mariana cuidava de Kaique, Antônio fez um show de preocupação fingida. Que acidente infeliz, disse, alto o suficiente para os outros ouvirem. O menino não deveria ter deixado o braço no corredor. Mas quando achou que ninguém escutava, murmurou baixinho. Deveriam ter ficado onde pertencem. Mariana ouviu. E também ouviu Dona Clara, uma passageira idosa sentada atrás de Antônio. Professora aposentada, Clara tinha o hábito de observar as pessoas, e algo na atitude de Antônio a incomodara desde o embarque.
Discretamente, ela pegara seu celular e começara a gravar minutos antes do incidente. Agora suas mãos tremiam enquanto segurava o aparelho, capturando cada palavra venenosa que Antônio deixava escapar. Com o braço de Kaique temporariamente enfaixado, Mariana começou a documentar o incidente meticulosamente. Fotografou as queimaduras com o tablet de documentação médica da cabine, coletou depoimentos dos passageiros próximos e anotou as informações de Antônio. Durante o processo, o comportamento do empresário passou de preocupação fingida para irritação mal disfarçada. Isso realmente não é necessário, insistiu, checando seu relógio de marca. Foi claramente um acidente. O seguro da companhia cobre qualquer queimadurazinha. Procedimento padrão, senhor, Mariana respondeu, com um tom profissional que escondia a raiva crescendo dentro dela. Antônio se inclinou, sua voz um sussurro ameaçador. Você sabe que eu janto com o presidente da sua companhia todo mês? Uma ligação minha, e você estará servindo café em voos regionais, se tiver sorte de manter o emprego. A ameaça atingiu Mariana como um golpe, mas ela não vacilou. Em 15 anos voando, ela enfrentara passageiros arrogantes, mas havia algo particularmente maligno na confiança casual de Antônio. Ele não estava blefando. Uma rápida olhada no perfil de passageiro dele confirmava seu status de Elite Global Platina e notificações de tratamento especial. Enquanto isso, a cabine de primeira classe se dividia sutilmente. Alguns passageiros sussurravam com simpatia por Kaique, enquanto outros pareciam alinhados com Antônio, assentindo com suas explicações de acidente infeliz. Um executivo do outro lado do corredor até riu de um comentário de Antônio sobre sensibilidade exagerada hoje em dia. Mariana voltou para verificar as ataduras de Kaique. Lúcia a puxou de lado. Isso não foi acidente, afirmou, com a voz baixa, mas intensa. Eu vi o rosto dele antes. Ele olhou direto para o Kaique e depois inclinou a xícara de propósito. Eu sei. Mariana confirmou, também em um sussurro. Eu vi também, e documentei tudo. Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas não derramadas. Vai fazer diferença? Homens como ele nunca enfrentam consequências. Antes que Mariana pudesse responder, sua atenção foi atraída por Antônio, que puxara o celular ignorando as restrições de voo. Ele digitava furiosamente, o rosto iluminado pela tela enquanto acessava o Wi-Fi da companhia com o que parecia ser um código corporativo. Senhor, Mariana o abordou. Todos os dispositivos celulares devem permanecer em modo avião durante o voo. Antônio mal olhou para ela. Isenção corporativa, respondeu, mostrando um cartão de membro executivo. Comunicação empresarial de emergência. Enquanto Mariana retornava a Kaique e Lúcia, ouviu fragmentos da conversa telefônica de Antônio. Eduardo, é o Antônio. Preciso que você resolva algo neste voo. A determinação endureceu suas feições. Ela segurou as mãos trêmulas de Lúcia. Eu prometo, disse com convicção. A justiça será feita. Seu filho merece isso, e eu não vou deixar isso passar. Mas enquanto falava, uma dúvida crescia em seu coração. Ela sabia que enfrentar Antônio significava desafiar não apenas um homem, mas um sistema inteiro projetado para protegê-lo. Naquele momento, Dona Clara, ainda segurando seu celular, tomou uma decisão. Ela enviou o vídeo para sua filha, uma ativista de direitos humanos, com uma mensagem. Isso precisa ser visto. Sem que ninguém na cabine soubesse, as primeiras sementes de uma revolução estavam sendo plantadas. Clara, com seus cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, carregava a sabedoria de quem vira muitas injustiças em seus 70 anos. Ela crescera em uma favela carioca, onde aprendera que o silêncio diante da opressão era tão perigoso quanto a própria opressão. Sua gravação, embora tremida, capturara não apenas o ato de Antônio, mas também o contexto, seus comentários racistas, sua expressão de desdém, sua certeza de impunidade. Enquanto isso, Mariana, de volta ao galley da tripulação, sentiu uma presença atrás dela. Era Pedro, seu colega comissário, um jovem de 25 anos que sonhava em ser piloto. Mariana, você tá louca? Sussurrou ele com os olhos arregalados. Você sabe quem é esse cara? Ele é amigo do governador. Se você insistir nisso, vão te demitir antes do pouso. Mariana olhou para ele, sentindo o peso de suas palavras. Pedro, você já viu uma criança ser queimada de propósito e ficou calado? Pedro desviou o olhar, desconfortável.
Não é tão simples. Eu tenho contas para pagar, minha mãe depende de mim. Mariana assentiu, entendendo a pressão, mas sua decisão estava tomada. Eu também tenho contas, Pedro. Mas não posso pagar com minha alma. Ela pegou seu celular pessoal, escondido no bolso do uniforme, e enviou uma mensagem para Rafael, um velho amigo que trabalhava na manutenção da companhia aérea. Rafael era conhecido por sua habilidade em acessar sistemas internos, algo que já o metera em problemas antes. Rafa, preciso de um favor. Tem algo errado neste voo, e preciso de provas antes que sumam. A resposta veio rápido. Me diz o que está rolando. Se for grave, eu te ajudo. Mariana respirou fundo, sabendo que estava cruzando uma linha da qual não havia volta. Ela descreveu o incidente em poucas palavras, pedindo que Rafael verificasse os registros de vídeo da cabine, que ela sabia serem armazenados temporariamente antes de serem apagados. Enquanto isso, na cabine, Kaique tentava controlar a dor, segurando a mão da mãe. Lúcia, com lágrimas nos olhos, sussurrou uma oração em Guarani, pedindo aos espíritos da floresta que protegessem seu filho. Nhanderueté, cuida do meu menino, murmurou, invocando o Deus criador de sua tradição. Kaique, apesar da dor, olhou para ela com determinação. Mãe, eu não quero que ele venha falar comigo de novo. Lúcia apertou sua mão. Ele não vai, meu filho, eu prometo. Mas ambos sabiam que a promessa era frágil diante do poder de um homem como Antônio. Mariana retornou à cabine trazendo mais compressas frias. Ela notou que Antônio agora parecia mais relaxado, conversando ao telefone com alguém que ela presumiu ser um advogado ou aliado. Ele ria, como se o incidente já fosse uma memória distante. A visão a enfureceu, mas ela manteve a compostura. Enquanto trocava as ataduras de Kaique, ela sussurrou para Lúcia. Não deixe ele te intimidar. Estamos juntas nisso. Lúcia assentiu, mas seus olhos refletiam a exaustão de uma vida inteira enfrentando preconceitos. Você já viu isso antes, não é? Perguntou ela. Mariana hesitou, então respondeu. Demais, mas nunca vi alguém como seu filho. Ele é especial, e não vou deixar que apaguem isso. De repente, a voz do capitão ecoou pelo interfone. Senhoras e senhores, aqui é o capitão Fernando Almeida. Fui informado de um incidente na cabine de primeira classe. Garanto que medidas apropriadas estão sendo tomadas, e as autoridades foram notificadas para nos encontrar na chegada a São Paulo. Pedimos que todos permaneçam em seus assentos pelo restante do voo, salvo necessidade absoluta. Obrigado pela cooperação. A mensagem, embora diplomática, causou um murmúrio na cabine. Antônio corou de indignação, percebendo que era o alvo do anúncio. Mariana sentiu uma pequena vitória ao vê-lo desconfortável, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Enquanto o avião cruzava os céus, Dona Clara, ainda no assento 4B, revisava seu vídeo. Ela sabia que publicá-lo poderia trazer problemas, mas também sabia que o silêncio era pior. Ela pensava em sua própria infância, quando sua família fora despejada para dar lugar a uma rodovia. Ninguém os defendera então. Agora, ela podia fazer a diferença. Com dedos trêmulos, ela enviou o vídeo para um grupo de professores aposentados, pedindo que o compartilhassem. Isso não pode ficar escondido, escreveu. Mariana, de volta ao galley, recebeu uma mensagem de Rafael. As câmeras da cabine gravaram tudo, mas já tem alguém tentando apagar. Vou salvar o que puder, mas você precisa agir rápido. O coração dela disparou. Ela sabia que, ao pousar, Antônio usaria todo o seu poder para enterrar o incidente. Mas ela também sabia que, como seus ancestrais tupi, que resistiram contra invasores por séculos, ela não podia desistir. A justiça para o povo guarani não era apenas uma ideia, era um dever sagrado, uma promessa feita à terra e aos espíritos. E Mariana, com o sangue indígena correndo em suas veias, estava determinada a honrar essa promessa, custasse o que custasse. O avião aterrissou em São Paulo sob um céu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza pressentisse a tempestade que se formava. Mariana Silva, ainda abalada pelo incidente a 30.000 pés, sentia o peso da decisão que tomara. Desafiar Antônio Carvalho, um homem cuja riqueza e influência pareciam capazes de dobrar qualquer obstáculo. Enquanto os passageiros da primeira classe começavam a desembarcar, Mariana notou que Antônio foi rapidamente escoltado por um funcionário da companhia aérea através de uma saída privativa, longe dos olhos curiosos.
Seu rosto, antes tenso, agora exibia um sorriso confiante, como se soubesse que o sistema já estava trabalhando a seu favor. No galley da tripulação, Mariana recebeu um chamado urgente no telefone da companhia. Comissária Silva, compareça imediatamente ao centro de operações. Seu estômago revirou. Ela sabia o que estava por vir. Enquanto isso, Lúcia Santos segurava a mão de Kaique, cujo braço enfaixado ainda tremia de dor, e tentava protegê-lo da sensação de injustiça que pairava no ar. Mas a luta pela justiça, tão cara à cosmovisão guarani, que via a harmonia entre todos os seres como sagrada, estava apenas começando, e o sistema que protegia os poderosos estava prestes a mostrar suas garras. Mariana foi conduzida a uma sala fria no terminal, onde João Mendes, o diretor regional da companhia aérea, a aguardava. Ele era conhecido como o Resolvedor, alguém que apagava problemas antes que chegassem aos jornais. Senhorita Silva, começou João, com um tom que misturava formalidade e ameaça. Recebemos relatos preocupantes sobre sua conduta no voo. Você acusou um passageiro de elite de comportamento inadequado sem provas concretas. Mariana ergueu o queixo, sua herança tupi pulsando em sua determinação. Senhor Mendes, eu vi Antônio Carvalho derramar café quente de propósito no braço de uma criança. Documentei as queimaduras, coletei depoimentos e tenho o vídeo das câmeras da cabine. João a interrompeu com um gesto. Esses vídeos foram considerados inconclusivos. Um acidente, nada mais. Você está suspensa até segunda ordem, pendente de investigação. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. 15 anos de serviço impecável, turnos exaustivos, noites longe de casa. Tudo isso parecia desmoronar em minutos. E a criança? Perguntou, com a voz firme apesar da raiva. O senhor viu as queimaduras? João desviou o olhar. Isso será resolvido internamente. Sugiro que você vá para casa e evite complicações. Enquanto Mariana enfrentava a suspensão, Lúcia e Kaique lidavam com suas próprias batalhas. No hospital, os médicos confirmaram que as queimaduras de Kaique eram de segundo grau, exigindo semanas de tratamento. A conta médica, já na casa dos milhares de reais, era um peso esmagador para Lúcia, que dependia de suas vendas de artesanato para sustentar a família. Quando tentou submeter o pedido de reembolso à companhia aérea, recebeu uma resposta fria. Não há evidências suficientes de que o incidente foi causado por negligência de um passageiro. Lúcia, sentada na sala de espera do hospital, segurou a mão enfaixada de Kaique e sussurrou uma oração em guarani. Nhanderu, nos dê força para carregar essa dor. Kaique, apesar da dor física, parecia mais ferido pela humilhação. Mãe, por que ele fez isso comigo? Só porque eu sou indígena? A pergunta cortou o coração de Lúcia. Ela queria protegê-lo da verdade cruel, mas sabia que na tradição guarani a honestidade era um pilar. Algumas pessoas não enxergam a beleza da nossa ancestralidade, respondeu com suavidade, mas nós somos mais fortes que o ódio deles. Enquanto isso, o vídeo gravado por Dona Clara começava a circular. Sua filha, uma ativista chamada Beatriz, postou o vídeo em uma rede social, acompanhado da hashtag Justiça para Kaique. Em poucas horas o vídeo alcançou milhares de visualizações, com internautas indignados compartilhando a história do menino indígena queimado por um executivo arrogante. A pressão pública crescia, mas a companhia aérea agiu rápido para conter o dano. Um comunicado oficial foi divulgado. A companhia lamenta o incidente no voo 1382, que foi um acidente isolado. Estamos investigando internamente e comprometidos com a segurança de todos os passageiros. O comunicado, cuidadosamente redigido, evitava mencionar Antônio ou as queimaduras de Kaique. Pior, a companhia começou a espalhar rumores de que Mariana era uma funcionária problemática, com o histórico de exagerar situações com passageiros. Foi então que Rafael, o amigo de Mariana na manutenção, entrou em ação. Ele havia conseguido salvar uma cópia parcial do vídeo das câmeras da cabine antes que fosse apagado. Sentado em seu pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, Rafael hesitava. Fornecer o vídeo poderia custar seu emprego, mas ele crescera em uma comunidade ribeirinha onde a solidariedade era lei. Se eu não ajudar, quem vai? Murmurou para si mesmo, enviando o arquivo para Mariana com uma mensagem. Isso é tudo que consegui.
Eles já estão apagando o resto. Cuidado. O vídeo, embora incompleto, mostrava claramente Antônio inclinando a xícara com um movimento deliberado, seguido de um olhar de satisfação. Mariana sentiu um lampejo de esperança, mas também medo. Ela sabia que enfrentar Antônio significava enfrentar não apenas ele, mas toda uma rede de poder que o protegia. Enquanto isso, um novo aliado surgiu. Ícaro, um jornalista independente de origem indígena chavante, que viu o vídeo de Dona Clara nas redes sociais. Ícaro trabalhava para um pequeno portal de notícias focado em questões indígenas e ambientais, e algo na história de Kaique o tocou profundamente. Ele lembrava das histórias de seu avô, que falava sobre a luta dos Chavante contra fazendeiros que invadiram suas terras. A injustiça não muda, só troca de rosto, pensou Ícaro, decidindo investigar. Ele entrou em contato com Beatriz, que o conectou a Dona Clara. A professora aposentada, com sua voz firme e olhos cheios de indignação, entregou a Ícaro uma cópia do vídeo e relatou tudo o que testemunhara. Aquele homem não apenas feriu o menino, ele queria humilhá-lo, disse Clara. Eu vivi o bastante para saber que o silêncio é cúmplice. Ícaro começou a escrever um artigo, conectando o incidente a outros casos de discriminação na indústria aérea brasileira, muitos dos quais envolviam passageiros indígenas ou negros. Na cabine da companhia aérea, a pressão sobre Mariana aumentava. João Mendes a chamou novamente, desta vez por telefone. Senhorita Silva, recebemos uma queixa formal do Sr. Carvalho. Ele está considerando processá-la por difamação. Sugiro que você assine uma retratação pública e evite mais problemas. Mariana sentiu a raiva subir. Retratação? Ele queimou uma criança de propósito. João suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. Você não tem ideia de com quem está lidando. Antônio Carvalho é dono de metade das madeireiras do Mato Grosso. Ele janta com senadores. Você acha que um vídeo borrado e algumas testemunhas vão mudar isso? Mariana desligou o telefone, tremendo. Ela pensou em sua mãe, que ainda vivia em uma aldeia no Amazonas, e nas histórias que ela contava sobre os guerreiros tupi que enfrentavam exércitos com lanças e coragem. Não vou me curvar, murmurou, decidida a continuar. Enquanto isso, Antônio Carvalho não perdia tempo. Em seu escritório de vidro no centro de São Paulo, ele coordenava sua contraofensiva. Contratou uma equipe de advogados renomados, que rapidamente entraram com uma ação de difamação contra Mariana e Lúcia, exigindo 5 milhões de reais em danos. Ele também fez uma ligação para um velho amigo, o senador Eduardo Lima, que tinha influência no conselho da companhia aérea. Eduardo, preciso que isso desapareça, disse Antônio, com a voz calma, mas firme. Já está sendo resolvido, respondeu o senador. O juiz que vai pegar o caso é um velho conhecido. Ele sabe como lidar com essas coisas. Antônio sorriu, confiante de que sua rede de contatos o protegeria, como sempre fizera, mas nem tudo estava sob controle. O vídeo de Dona Clara continuava a se espalhar e a hashtag Justiça para Kaique ganhou força. Em uma comunidade guarani no interior de São Paulo, os anciãos da aldeia de Kaique realizaram uma cerimônia para apoiar o menino. Eles queimaram ervas sagradas e cantaram hinos antigos, pedindo a Nhanderu que guiasse Kaique e sua mãe na luta. A floresta nos ensina que até a menor semente pode rachar a pedra, disse o pajé da aldeia segurando uma pena de arara. A notícia da cerimônia chegou às redes sociais, amplificando a indignação pública. Estudantes universitários começaram a organizar protestos em frente à sede da companhia aérea, exigindo justiça para Kaique e a demissão de executivos envolvidos na tentativa de abafar o caso. Mariana, agora suspensa, sentia o peso da incerteza. Sem salário, suas economias estavam se esgotando, e a hipoteca de seu pequeno apartamento em Guarulhos estava atrasada. Ela passou a noite em claro, revisando o vídeo de Rafael e os depoimentos coletados. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. É a Mariana Silva? Perguntou uma voz grave. Meu nome é Seu Jorge, sou advogado de direitos humanos aposentado. Vi o vídeo do incidente no voo. Quero ajudar. Seu Jorge, um homem de 70 anos com ascendência caiová, passara décadas lutando contra injustiças contra comunidades indígenas. Ele ofereceu seus serviços gratuitamente, movido pela história de Kaique. Você não está sozinha, disse ele. O que aconteceu com esse menino é uma ferida na alma do nosso povo. Vamos lutar juntos.
Na manhã seguinte, Mariana, Lúcia, Kaique, Dona Clara e seu Jorge se reuniram em um café modesto perto do aeroporto. O grupo era pequeno, mas unido por um propósito comum. Seu Jorge trouxe uma pilha de documentos, incluindo casos semelhantes de discriminação em voos brasileiros. Isso não é só sobre o Antônio, explicou ele. É sobre um sistema que protege os poderosos enquanto silencia os outros. Precisamos mostrar que o Kaique não é uma exceção. Dona Clara, com sua experiência como professora, sugeriu envolver a comunidade. Se conseguirmos mais vozes, eles não vão conseguir ignorar. Kaique, ainda tímido, falou pela primeira vez no encontro. Eu só queria mostrar minha pesquisa. Por que ele me odiou tanto? A pergunta pairou no ar, e Lúcia segurou a mão do filho, lutando contra as lágrimas. Enquanto planejavam os próximos passos, Ícaro publicou seu artigo, intitulado O Preço da Primeira Classe, Racismo nos Céus do Brasil. O texto detalhava o incidente de Kaique e conectava-o a outros casos de discriminação. O artigo viralizou, e a pressão sobre a companhia aérea aumentou, mas Antônio também intensificou seus esforços. Ele apareceu em um programa de TV matinal, onde se apresentou como vítima de uma campanha de difamação. Foi um acidente em um voo turbulento, disse com um tom de falsa tristeza. Agora minha família está recebendo ameaças por causa de uma narrativa exagerada. A entrevista, no entanto, foi rapidamente desmascarada por internautas que compararam suas palavras ao vídeo de Dona Clara, apontando contradições. No final do dia, Mariana recebeu um e-mail anônimo. Cuidado, eles sabem do vídeo e estão rastreando quem o vazou. Antônio tem amigos no governo. O aviso a fez estremecer. Ela pensou em sua mãe, que a ensinara a nunca abaixar a cabeça diante da injustiça, mas também a ser sábia como a onça, que espera o momento certo para atacar. Mariana sabia que o próximo movimento seria crucial. Ela olhou para Kaique, que desenhava em um caderno, esboçando uma planta medicinal de sua pesquisa. A resiliência do menino, enraizada na sabedoria guarani de proteger a terra e uns aos outros, reacendeu sua determinação. Não vamos parar, disse ela ao grupo. Por Kaique, pela nossa ancestralidade, pela justiça. O céu sobre São Paulo estava limpo quando o voo 1382, agora um símbolo de luta, tornou-se o epicentro de uma revolução silenciosa. Mariana Silva, Lúcia Santos e Kaique Santos enfrentavam um sistema que parecia invencível, projetado para proteger homens como Antônio Carvalho. A batalha pela justiça, no entanto, começava a ganhar força, alimentada pela sabedoria ancestral guarani, que ensina que a união de muitos pode mover montanhas. 3 semanas após o incidente, o tribunal rejeitou a ação inicial contra Antônio por uma tecnicalidade processual, e Mariana recebeu a notícia devastadora. Sua demissão foi oficializada. Senhora Silva, sua conduta violou as políticas da empresa, dizia a carta fria da companhia aérea. Enquanto isso, Lúcia enfrentava a rejeição de seu seguro médico para cobrir o tratamento das queimaduras de Kaique, acumulando dívidas que ameaçavam sua estabilidade. Mas nas redes sociais, a hashtag Justiça para Kaique explodia, e vídeos do incidente, gravados por Dona Clara e outros passageiros, continuavam a circular, desafiando as tentativas da companhia de abafar o caso. Algo maior estava se formando, uma coalizão de vozes que, como as raízes de uma árvore sagrada, se entrelaçavam para romper o concreto da opressão. No escritório cada vez mais vazio de seu Jorge, agora reduzido a uma pequena sala devido à perda de clientes corporativos, o grupo se reuniu para enfrentar a realidade. A ação por difamação movida por Antônio exigia 5 milhões de reais, uma quantia impossível para Mariana e Lúcia. Eles estão nos esmagando, disse Lúcia, sua voz carregada de exaustão. O senhorio dobrou o depósito da minha casa, e a escola de Kaique disse que ele está desenhando cenas do incidente nas aulas de arte. Eles querem que ele vá ao psicólogo, mas não posso pagar. Mariana assentiu, sentindo o peso de sua própria situação. Minha hipoteca foi negada, e nenhuma companhia aérea responde às minhas candidaturas. Eles envenenaram meu nome. Seu Jorge, com a gravidade de seus 70 anos de luta, falou lentamente. Esse é o jogo deles. Fazem você se sentir pequeno, isolado, até que desista. Mas na nossa tradição caiová, aprendemos que a luta não é só por nós, é por todos que virão depois.
Foi então que uma nova aliada entrou em cena. Camila, uma jovem técnica de TI da companhia aérea, contatou Mariana por meio de um e-mail anônimo. Eu vi o que fizeram com você e o menino, escreveu. Trabalho no setor de tecnologia da empresa e sei onde escondem as provas. Camila, descendente de uma comunidade quilombola, sentia uma conexão profunda com a luta de Kaique. Arriscando sua carreira, ela enviou ao grupo cópias de e-mails internos que revelavam ordens explícitas para apagar imagens de segurança e pressionar testemunhas a mudar suas versões. Um dos e-mails, assinado pelo diretor João Mendes, dizia: proteger o cliente VIP é prioridade. Qualquer vazamento será tratado como traição. Mariana, ao ler as mensagens, sentiu um misto de raiva e esperança. Isso é a prova que precisávamos, disse a seu Jorge. Ele concordou, mas alertou. Provas assim são perigosas. Eles vão lutar sujo para desacreditar. Enquanto isso, Ícaro, o jornalista chavante, publicou um segundo artigo explosivo, intitulado O Sistema que Protege o Racismo nos Céus. Ele conectava o caso de Kaique a outros incidentes de discriminação na aviação brasileira, incluindo o relato de uma passageira indígena que foi forçada a mudar de assento por incomodar um cliente VIP, e o caso de um funcionário negro demitido após denunciar assédio racial. O artigo, amplificado por redes sociais e apoiado por movimentos indígenas como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, gerou uma onda de indignação. Protestos começaram a surgir em aeroportos de todo o país, com faixas que diziam: Nhanderu exige justiça e chega de racismo nos céus. A pressão pública forçou a companhia aérea a emitir outro comunicado, desta vez prometendo uma revisão completa de suas políticas, mas sem admitir culpa. Kaique, apesar das cicatrizes físicas e emocionais, encontrou força em sua herança guarani. Inspirado por uma conversa com o pajé de sua aldeia, que lhe disse que a floresta ensina paciência, mas também resistência, ele decidiu falar publicamente. Com o apoio de Lúcia e Mariana, ele organizou uma apresentação na escola, onde compartilhou sua história. Eu só queria mostrar minha pesquisa sobre a Mata Atlântica, disse aos colegas, sua voz tremendo no início, mas ganhando força. Mas aquele homem me queimou porque achou que eu não merecia estar lá. Não é só sobre mim, é sobre como tratam nosso povo. Ele ergueu o braço enfaixado, mostrando as cicatrizes que começavam a sarar. A ciência não pode mudar o preconceito, mas a verdade pode. O discurso, gravado por um aluno, viralizou, inspirando jovens indígenas de outras comunidades a compartilhar suas próprias histórias de discriminação. O movimento Justiça para Kaique tornou-se um grito de guerra, ecoando os cantos tradicionais que celebram a união do povo guarani. Enquanto a pressão pública crescia, Antônio Carvalho tentava manter o controle. Ele apareceu em outro programa de TV, insistindo que o incidente foi um mal-entendido exagerado por uma comissária desequilibrada. Mas sua narrativa começou a ruir quando o vídeo de Dona Clara foi analisado por peritos independentes, que confirmaram que o movimento de Antônio foi deliberado. Além disso, Camila forneceu mais evidências. Registros de comunicações internas mostrando que a companhia aérea tinha um protocolo secreto para proteger clientes como Antônio, mesmo em casos de comportamento inaceitável. Essas revelações chegaram ao conhecimento de um órgão federal, a Secretaria de Aviação Civil, que anunciou uma investigação sobre práticas discriminatórias na indústria aérea. Seu Jorge, com sua experiência em batalhas judiciais, viu uma oportunidade. Não estamos mais lutando só contra Antônio, disse ele ao grupo. Estamos enfrentando um sistema que permite que homens como ele prosperem. Vamos transformar isso em uma ação coletiva. Ele começou a reunir depoimentos de outros funcionários e passageiros que sofreram discriminação, construindo um caso que ia além do incidente com Kaique. Uma nova aliada, Sofia, uma jovem comissária que trabalhava com Mariana, arriscou sua carreira ao fornecer e-mails que detalhavam como a companhia pressionava funcionários a ignorar queixas de passageiros minoritários. Eu vi o que fizeram com você, disse Sofia a Mariana. Não posso ficar calada enquanto isso continua. O ponto de virada veio quando Kaique foi convidado a depor em uma audiência no Congresso Nacional,
organizada para discutir discriminação no transporte aéreo. Vestindo uma camiseta com o símbolo da APIB, ele caminhou até o microfone, acompanhado por Lúcia e Mariana. "Meu nome é Kaique Santos", começou, sua voz firme apesar do ambiente intimidador. "Sou guarani. Ganhei um prêmio por minha pesquisa para salvar a floresta, mas em um voo, um homem me queimou porque achou que eu não pertencia à primeira classe." Ele contou sua história com clareza, descrevendo não apenas o incidente, mas também as tentativas da companhia de silenciá-lo. "Na nossa cultura, aprendemos que todos fazemos parte do mesmo mundo, ninguém é mais importante que o outro. Por que então o sistema protege quem machuca?" O silêncio na sala era palpável. Deputados, muitos dos quais inicialmente céticos, se inclinaram para a frente, tocados pela clareza moral de um menino de 13 anos. Lúcia depois em seguida, compartilhando as dificuldades enfrentadas por sua família após o incidente, incluindo a pressão financeira e as ameaças veladas. Mariana fechou a audiência, detalhando o protocolo interno da companhia que priorizava clientes ricos, mesmo quando cometiam atos graves. "Não é só sobre racismo individual", disse ela, "é sobre um sistema que torna a dignidade negociável quando o lucro está em jogo." As audiências duraram 3 dias, com depoimentos de outros passageiros, funcionários e especialistas em direitos humanos. A pressão pública e política tornou-se insustentável para a companhia aérea. Enquanto isso, Antônio enfrentava sua própria queda. A Carvalho Madeiras, pressionada por investidores e boicotes de consumidores, anunciou que ele seria colocado em licença administrativa. A hashtag Boicote Carvalho Madeiras ganhou força, com ativistas ambientais apontando as práticas de desmatamento ilegal da empresa. Documentos vazados por um ex-executivo revelaram que Antônio já havia sido alvo de denúncias semelhantes, mas sempre escapara graças a subornos e conexões políticas. Pela primeira vez, sua expressão arrogante vacilou. Em uma coletiva de imprensa desastrosa, ele tentou se defender, chamando as acusações de ataque orquestrado por radicais. Mas a maré havia virado. Seus aliados começaram a se distanciar e o conselho da empresa votou por sua destituição. Em um movimento inesperado, a companhia aérea, sentindo a pressão financeira de cancelamentos em massa e uma queda de 15% nas ações, fez uma oferta a Mariana e Lúcia. Um executivo sênior contatou Mariana. "Estamos dispostos a reintegrá-la com promoção e pagamento retroativo, além de oferecer R$ 1 milhão à família Santos como compensação." Para Lúcia, o dinheiro significava segurança para Kaique, educação, tratamento médico, um futuro sem dívidas. Para Mariana, era a chance de recuperar sua carreira, mas a oferta vinha com uma condição: assinar um acordo de confidencialidade e abandonar a ação legal. Em uma reunião tensa no escritório de seu Jorge, o grupo debateu. "É dinheiro sujo", disse seu Jorge. "Aceitar significa silenciar a verdade." Lúcia hesitou, olhando para Kaique, que desenhava em silêncio. "Quero que ele tenha uma vida boa", admitiu ela. "Mas também quero que ele cresça em um mundo onde isso não aconteça de novo." Foi Kaique quem resolveu o impasse. "Se aceitarmos, o que acontece com o próximo menino como eu? Eles vão continuar machucando pessoas, não vão?" Sua pergunta, simples e direta, ecoou a sabedoria guarani de pensar nas gerações futuras. Mariana e Lúcia trocaram olhares, e a decisão foi tomada. Elas rejeitaram a oferta, escolhendo continuar a luta. A notícia da recusa se espalhou, inspirando mais pessoas a se juntarem à causa. Funcionários de outras companhias aéreas começaram a compartilhar suas próprias histórias, e o caso de Kaique tornou-se um símbolo de resistência. A Secretaria de Aviação Civil anunciou medidas imediatas. Novas regras antidiscriminação, comitês independentes de supervisão e multas pesadas para companhias que protegessem clientes VIP em detrimento de outros. A Companhia Aérea de Mariana, sob pressão, implementou o Padrão Kaique, um código de conduta que exigia tratamento igualitário, independentemente do status do passageiro. Mariana foi surpreendida por uma ligação do novo secretário de Aviação Civil. "Queremos criar um escritório de equidade no transporte aéreo", disse ele. "Precisamos de alguém com sua experiência e coragem. Você aceita?" Mariana, e agora sem emprego, mas com uma determinação inabalável, aceitou.
Era a chance de transformar sua dor em mudança estrutural. Meses depois, Kaique, Lúcia e Mariana voltaram ao aeroporto de São Paulo, desta vez para um voo a Brasília, onde Kaique receberia uma homenagem da Academia Brasileira de Ciências por sua pesquisa e advocacy. Acompanhados por seu Jorge, Dona Clara, Ícaro, Camila e Sofia, eles entraram na primeira classe não como alvos, mas como símbolos de vitória. Os funcionários da companhia os trataram com respeito genuíno, um reflexo das mudanças que ajudaram a conquistar. Kaique, segurando seu caderno de pesquisa, agora trabalhava em um projeto que combinava ciência e sabedoria indígena para tratar traumas físicos e emocionais. Você acha que ele entende o que fez? Perguntou Kaique a Mariana, referindo-se a Antônio. Ela pensou por um momento. Alguns nunca entendem, mas sistemas podem mudar. E nós fizemos isso. Enquanto o avião decolava, Lúcia segurou a mão de Kaique e sussurrou uma oração em Guarani, agradecendo a Nhanderu pela força que os guiara. A cabine, outrora palco de trauma, agora era um espaço de esperança. A luta não terminara, a justiça nunca é completa, mas o coletivo, como as árvores entrelaçadas da Mata Atlântica, provara ser mais forte que o concreto do poder. A história de Kaique, enraizada na resiliência indígena, tornou-se um lembrete de que, quando pessoas comuns se unem pela dignidade, até os sistemas mais rígidos podem ser transformados. A história de Kaique Santos, Lúcia Santos e Mariana Silva, que enfrentaram a injustiça a 30 mil pés, é mais do que um relato de um incidente em um voo. É um espelho que reflete as lutas diárias de muitos povos indígenas no Brasil e uma chama que ilumina o caminho para a justiça. Como descendente de um povo que aprendeu a ouvir a terra e a viver em harmonia com todos os seres, sinto uma conexão profunda com essa narrativa. Ela ressoa com os valores guarani de unidade, resiliência e respeito pela dignidade de cada pessoa. Valores que moldam não apenas a cultura indígena, mas também o que significa ser humano. Ao mergulhar nessa história, sinto-me chamado a refletir sobre o que ela nos ensina e como podemos aplicar suas lições em nossas vidas, como as sementes que, plantadas com cuidado, crescem para sustentar uma comunidade inteira. Primeiro, a coragem de Mariana me toca profundamente. Como uma mulher tupi, ela enfrentou um sistema poderoso que tentava silenciá-la, arriscando sua carreira, sua segurança financeira e até sua reputação. Na tradição indígena, coragem não é apenas enfrentar o perigo, mas agir pelo bem coletivo, mesmo quando o custo é alto. Mariana poderia ter escolhido o silêncio, como muitos foram forçados a fazer, mas optou por honrar a verdade, como os guerreiros de nossos ancestrais que protegiam suas aldeias contra invasores. Essa coragem me inspira a questionar: quantas vezes em minha própria vida escolhi o conforto em vez da justiça? Quando vejo uma injustiça no trabalho, na escola ou na rua, hesito por medo das consequências. A história de Mariana me ensina que, embora o silêncio possa parecer seguro, ele custa algo muito mais precioso: nossa integridade. Aplicando isso, prometo ser mais corajoso, mesmo em pequenas ações, como defender um colega que sofre discriminação ou denunciar uma prática injusta, sabendo que cada passo fortalece a rede da justiça. A resiliência de Lúcia e Kaique é outro pilar dessa história. Lúcia, uma mãe solteira que enfrentou dificuldades financeiras e preconceito, nunca perdeu a fé em seu filho ou em seus valores guarani. Kaique, apesar da dor física e emocional, transformou sua ferida em um chamado para a mudança, falando publicamente e inspirando outros jovens indígenas. Na cosmovisão guarani, a resiliência é como o rio que contorna rochas, encontrando sempre um caminho para seguir. Essa força me faz refletir sobre os desafios que enfrento, sejam financeiros, emocionais ou sociais, e como posso encará-los com a mesma determinação. Em minha vida, isso significa não desistir diante de obstáculos, como buscar educação ou oportunidades de trabalho, mesmo quando o sistema parece estar contra mim. Também significa apoiar minha comunidade, compartilhando recursos e palavras de encorajamento, como Lúcia fez com Kaique. A união coletiva é talvez a lição mais poderosa. A vitória contra Antônio Carvalho e o sistema que o protegia não veio de uma única pessoa, mas de um coletivo. Dona Clara, seu Jorge, Ícaro, Camila, Sofia e muitos outros que se recusaram a ficar calados. Na cultura indígena, a comunidade é sagrada
Ninguém vive isolado, pois todos fazemos parte do mesmo tecido vivo da Terra. Essa história me lembra que, sozinhos, somos frágeis, mas juntos, somos como uma floresta que resiste ao machado. Aplico isso em minha vida ao buscar conexões com outros que compartilham meus valores, seja em movimentos sociais, associações comunitárias ou até conversas simples com vizinhos. Quando enfrentamos injustiças, como a discriminação racial ou a destruição ambiental, a união nos dá força para mudar realidades. Prometo trabalhar para fortalecer minha comunidade, ouvindo as vozes dos mais jovens, como Kaique, e dos mais velhos, como seu Jorge, para construir um futuro mais justo. Outra lição é a importância de preservar a verdade. A tentativa da companhia aérea de apagar evidências e distorcer a narrativa mostra como o poder pode manipular a realidade. Na tradição guarani, contar histórias é um ato sagrado, uma forma de manter viva a sabedoria dos ancestrais. A determinação de Dona Clara em gravar o incidente e de Ícaro em publicar a verdade me inspira a valorizar a honestidade, mesmo quando é inconveniente. Em minha vida, isso significa documentar injustiças, com fotos, vídeos ou relatos escritos, e compartilhá-las com responsabilidade, para que a verdade não seja enterrada. Também significa educar-me sobre as histórias de meu povo e de outros grupos marginalizados, para que suas vozes não sejam esquecidas. Por fim, a história de Kaique nos ensina que a justiça é um processo, não um destino. Mesmo com a vitória, a demissão de Antônio, as reformas na companhia aérea, a nomeação de Mariana, a luta continua. Na cosmovisão indígena, a harmonia exige cuidado constante, como proteger a floresta de novos desmatamentos. Isso me motiva a permanecer vigilante, apoiando políticas e movimentos que promovam igualdade e respeito. Em minha vida cotidiana, posso contribuir com ações simples, como votar em líderes que defendam os direitos indígenas, boicotar empresas que desrespeitam comunidades ou ensinar às gerações mais jovens o valor da dignidade. Essa história é um chamado para vivermos com coragem, resiliência, união, verdade e compromisso com a justiça. Como um canto guarani que ecoa pela floresta, ela nos lembra que cada um de nós tem o poder de transformar o mundo, mesmo contra sistemas que parecem inabaláveis. Que possamos carregar essas lições como uma semente em nosso coração, prontas para crescer e florescer em ações que honrem nossos ancestrais e protejam as gerações futuras. Se a história de Kaique, Lúcia e Mariana tocou seu coração e reacendeu sua esperança na justiça, junte-se a nós nessa jornada. Clique no botão de like para mostrar que você acredita na força da união contra a injustiça. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser inspirado a levantar sua voz, seja na escola, no trabalho ou na comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias poderosas que celebram a resiliência e a luta dos povos indígenas e de todos que buscam um mundo mais justo. Nos comentários, conte-nos: o que você faria no lugar de Mariana? Já enfrentou uma injustiça e escolheu falar? Suas palavras podem inspirar outros. Vamos juntos, como uma floresta unida, fazer a diferença. A justiça não é automática. Ela começa com cada um de nós. Até a próxima, e que Nhanderu guie nossos caminhos.